Olá, amigos e amigas, bom dia a todos. Vamos dando sequência ao nosso curso de contratos em espécie e a gente vai começar a tratar hoje de três espécies, também no Código Civil, né? Locação, empréstimo e prestação de serviço. Locação, empréstimo e prestação de serviço. Primeira coisa que eu queria mencionar para vocês é que nós estamos aqui, nós vamos estudar aqui locação, só que o objeto do curso aqui especificamente vai ser a locação prevista no Código Civil. Por que eu digo isso? Porque existe outras espécies de locação que são regulamentadas em leis especiais, como, por exemplo, a locação de imóvel urbano. Quando a gente vai fazer um contrato de locação de um imóvel urbano, nós não vamos nos valer dos dispositivos do Código Civil, que são normas gerais. O Código Civil traz as regras gerais da locação, mas quando a gente tiver uma norma especial, a gente, obviamente, aplica a norma especial, que é o caso da locação de imóvel urbano, por exemplo. Então, locação no Código Civil são regras gerais que vão ser aplicadas no silêncio das normas específicas ou basicamente voltado para a locação de imóveis, bens móveis, a gente vai analisar de acordo com o Código Civil. Beleza? Então, a locação, tradicionalmente, ela era apresentada desde o direito romano em três espécies, três formas de locação. A locação poderia ser a locação de coisas, que é essa locação que a gente continua estudando no Código Civil, né? Locação de coisas, também chamada de locatio conductio rei, né? Locação de coisas. Essa é a espécie que continua tratada pelo Código Civil, né? Entre os artigos 565 e 578, que a gente vai ver agora. Também, desde o direito romano, já se analisava, já se normatizava a locação de trabalho humano, que atualmente a gente chama de prestação de serviço. A gente não chama mais de locação de trabalho humano, mas é essencialmente uma locação. A prestação de serviço é uma locação, só que ao invés de alugar um objeto, uma coisa, está se alugando a força de trabalho de alguém. E aí essa prestação de serviço, se houver subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade, será regulamentada pela CLT. Então, essa prestação de serviço aqui, quando a gente fala, a prestação de serviço do Código Civil, ela é diferente do vínculo de emprego. O que é o vínculo de emprego? Qual é a diferença? Que o vínculo de emprego é a prestação de serviço subordinada. Deixa eu botar aqui embaixo que ele vai acabar saindo. O vínculo de emprego é a prestação de serviço subordinada. Aí vocês vão, quando vocês estudarem direito do trabalho, não sei se vocês já estão estudando, mas vocês vão perceber que nem toda forma de trabalho, né, está regulamentada pela CLT. A CLT só regulamenta o serviço prestado, o trabalho subordinado. A gente chama, inclusive, o trabalho regulado pela CLT de legislação sobre trabalho subordinado. Na prestação de serviço regulamentada pela CLT, há uma relação de subordinação entre empregado e empregador, e que é caracterizada no caso concreto. No caso concreto, a gente avalia. E a subordinação é, dentre dos quatro requisitos que eu mencionei, o mais importante. Os outros são não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. Mas o mais importante para a gente configurar um vínculo de emprego
Uma relação de trabalho subordinado é a subordinação. Beleza? Mas aí isso vai ser estudado por direito de trabalho, com certeza vocês vão ver isso aí com mais calma. E a outra espécie de locação, a terceira locação, tradicionalmente falando, é a locação de obra. Locação de obra, que atualmente a gente chama do contrato de empreitada, que nós devemos ver também aqui no nosso curso. Empreitada. Empreitada é uma espécie contratual na qual alguém contrata uma obra. O trabalho de alguém é realizar uma obra específica. E essa obra pode envolver só a realização da obra ou a obra mais os materiais para se realizar a obra. A gente vai ver isso também quando a gente estudar. Beleza? Ademilson perguntando, assunto novo? Sim, Ademilson. A gente terminou, né, na última aula, doação, e a gente continua estudando os contratos típicos previstos no Código Civil. E a gente está falando aqui sobre locação. A gente começou falando sobre locação no Código Civil. Tá, essa apostila, deixa eu até compartilhar com vocês essa apostila. Salvar. Colocar aqui no chat para vocês. Pronto, tá aí no chat a apostila que eu estou utilizando aqui de locação e empréstimo e prestação de serviço. Então, essas são as três espécies de locação tradicional. E o nosso objeto aqui é a primeira, a locação de coisa. A locação em sentido estrito. Qual é o conceito de locação? O próprio código já trouxe no artigo 565, ao dizer que, na locação, uma das partes, que é o chamado, né, senhorio ou locador, aquele que é proprietário do bem, se obriga a ceder a outra parte, que é o inquilino ou locatário, por tempo determinado ou não, o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Então, vamos lá, o que é importante do conceito? Primeiro, entender as partes, locador e locatário. Locador é aquele que cede um bem, ele se obriga a ceder um bem. A outra pessoa chamada locatário, que vai usar e gozar daquela coisa, e essa coisa tem que ser não fungível, porque se a coisa for fungível, ela não pode ser objeto de locação. Por quê? Porque a locação envolve, no final do contrato, a restituição da coisa, em sua integralidade. A restituição da coisa como ela é, com as suas características. E se o bem for fungível, a utilização do bem vai importar em deterioração. Então, não, a gente não pode pensar em locação de bem fungível, mas sim apenas em relação aos bens infungíveis. E, por fim, outro elemento essencial da locação é a retribuição, né? Se você entrega o bem a uma pessoa e não há uma retribuição, não é contrato de locação, é empréstimo. Então, o outro ponto fundamental da locação é haver um pagamento. Haver um pagamento. Essa retribuição é retribuição, inclusive, ó, em pecúnia, né? Em dinheiro, em grana. Então, este contrato, a locação, é um pacto sinalagmático, por quê? Porque ambas as partes têm a obrigação. O locador cedeu o bem e permitiu o uso por parte do locatário, e o locatário de pagar o preço. Então, é um contrato comutativo. Por que comutativo? Porque as partes já sabem de antemão qual é o exato teor da sua prestação, não tem área, não tem risco. Lembre-se sempre, o contrário de contrato comutativo é pacto aleatório. O contrato aleatório é aquele que há um risco em relação ao exato teor da prestação. Você, quando firma um pacto aleatório, um pacto de risco, você não sabe de antemão qual vai ser a sua prestação, porque a sua prestação, ou pelo menos a prestação de uma das partes,
depende de um evento futuro e incerto. Por exemplo, contrato de seguro é um contrato aleatório, porque você paga um valor à seguradora, mas a seguradora ela não sabe de antemão a contraprestação dela em relação a você, o que é que vai ser. Ela pode não lhe pagar nada, ela pode ter que lhe indenizar o conserto de um carro ou uma perda total, enfim, há um risco aí. Aqui não há um risco em relação ao teor da prestação, a gente já sabe de antemão o que é que vem pela frente, né? Vem um valor X que o locatário tem que pagar e tem um bem específico infungível que tem que ser colocado à disposição deste locatário. Então, é um contrato comutativo. É importante a gente entender o que é comutativo e aleatório, porque na hora que você estiver fazendo a prova, exame da ordem ou uma questão, isso cai muito em questão de marcar. Vem assim, os contratos, né? Os contratos tais e tais, eles são respectivamente. Aí vem lá, ele bota no cabeçalho, compra e venda, locação, empréstimo. Aí vem a sequência, né? Letra A, é um contrato sinalagmático, comutativo, atípico, oneroso. E é comum que você chegue lá no final do curso, quando você vai fazer essa prova, você não lembre exatamente de todas as características. Você entendendo é a melhor forma de você, na hora, conseguir acertar a questão. Comutativo é a referência àquele pacto que as partes sabem de antemão qual é o exato teor da prestação. Não há risco em relação a saber o que é que vai ser prestado. Já aleatório é o contrato em que há um risco. Mas, professor, todo contrato não envolve um risco em relação ao seu cumprimento? Aí é outra coisa. Obviamente, qualquer contrato pode ser adimplido ou não, tem um risco do seu cumprimento. Isso é outra coisa, não confunda. O que a gente está falando aqui é o risco em relação a saber de antemão o teor da prestação. Você joga na Mega Sena, você não sabe se você vai ganhar, nem quanto vai ganhar. Você pode dividir o preço com outras pessoas, ao invés da Sena acertar a quina. Então, isso é um pacto aleatório, porque de antemão você não sabe o exato teor da sua prestação no futuro. Da sua não, você sabe, né? Que é pagar o valor, mas da Caixa Econômica. Então, há uma alea, há um risco. Ao contrário, o comutativo é aquele que a gente sabe. Aqui é um típico contrato comutativo, porque a gente sabe. Também é um contrato típico, porque ele está previsto no Código Civil. Oneroso, porque ambas as partes têm um sacrifício, né, patrimonial. Uma paga um preço e a outra disponibiliza um bem para a outra usar. É um contrato não formal, não precisa de formalidade a princípio, a locação. E não solene, não precisa de registro em cartório, né? Não precisa de... Também consensual. Por que consensual? Porque ele é um contrato que se torna válido com a manifestação de vontade das partes. Ao contrário de consensual, nós temos os pactos reais. Pacto real é aquele que só se torna válido quando o bem é efetivamente entregue para a outra parte do transferido. A gente vai ver, inclusive, que o empréstimo, que a gente vai estudar na sequência, é um contrato real, não é considerado um contrato consensual ou obrigacional, porque lá no empréstimo só há o aperfeiçoamento do pacto quando uma parte disponibiliza efetivamente o bem alvo do contrato. E é um contrato de trato sucessivo. Por que um contrato de trato sucessivo? Porque a locação, normalmente, ela envolve um período em que vão haver pagamentos, né? Vai acontecer pagamentos mensais, semanais, por aí vai. Então, é um contrato que se protrai no tempo. Beleza? Como eu falei para vocês, o Código Civil, ele trata da locação de bens móveis e imóveis de um modo geral, desde que não haja uma regulamentação específica sobre aquela locação. Então, basicamente, o Código Civil acaba abarcando a locação de bens móveis e imóveis não urbanos, ou seja, imóveis rurais. Por quê? Porque os imóveis urbanos,
A locação de imóvel urbano é alvo da Lei 8245 de 91, que é a lei de locação. Então, o imóvel que você mora, se ele é alugado, a lei que regulamenta essa alocação de imóvel urbano é a 8245 de 91, uma lei especial, e não o Código Civil. Beleza? Então, tá aí, chamar atenção para vocês para o fato de que locação de imóvel urbano é com a 8245. Então, na prática, a aplicação do Código Civil em relação a imóveis é bastante reduzida, né? Fica restrita basicamente a alguns imóveis rurais. Mesmo assim, em uma associação com o Estatuto da Terra. Então, se um imóvel for destinado para fins, um imóvel rural, né? For destinado para fins como agricultura, pecuária, extrativismo, o que vai incidir é o Estatuto da Terra e o Código Civil, né? A depender da situação. Estatuto da Terra, o Código Civil. Agora, a própria Lei de Locação de Imóvel Urbano, a 8245, no seu artigo 1º, ela traz algumas ressalvas. Ela diz no artigo 1º, olha, essa lei vai regulamentar a locação de imóvel urbano, mas, em algumas hipóteses, não vai valer esta lei de locação de imóvel urbano, mas sim outras normas. Quais são essas hipóteses que estão previstas no artigo 1º da lei de locação, ó, que não são regidas pela lei de locação, mas sim pelo Código Civil ou por outra lei especial, vagas autônomas de garagem e espaços destinados a veículos. Quem regulamenta é o Código Civil. São essas regras aqui que a gente está estudando. Então, uma locação de um apartamento, por exemplo, e esse apartamento ele tem uma vaga autônoma de garagem, a locação daquela garagem ela é regulada pelo Código Civil, ao passo que o imóvel, né, urbano vai ser pela Lei 8245 de 91. Também estão fora da relação de imóveis urbanos regulamentado pela Lei de Locação de Imóvel Urbano, ó, espaços destinados à publicidade, outdoors. Os outdoors são espaços alugados, né, para publicidade. Espaço alugado para publicidade. Quem regulamenta aquela relação de locação é o Código Civil. São essas regras aqui que a gente está estudando. Também a locação de aparte hotel ou hotel residências, né, ou equiparados, né, os flats, né? Eles são regidos pelo Código Civil. Também são excluídos da Lei de Locação de Imóvel Urbano. Em muitos casos, quando essa locação for um serviço de consumo, né, a doutrina adverte que, ao invés do Código Civil, deve ser aplicado o CDC. Então, se alguém está alugando aquele apart-hotel na qualidade de consumidor, essa locação vai ser regulamentada pelo CDC. Mas é CDC ou Código Civil. Não é aplicada a Lei 8245, que é a Lei de Locação de Imóvel Urbano. E tem mais. Os bens públicos, né? Imóveis públicos, ou bens que integram o patrimônio público, eles não são alugados de acordo com a lei de locação, mas sim de acordo com o decreto-lei número 9760 de 46 e a lei de licitações, né? A lei de licitação, inclusive, surgiu uma nova, né? Esse ano, em abril deste ano, foi publicada a lei 14.133 de 2021, em 1º de abril de 2021. Dia da mentira aí foi publicada. Vamos ver. Os professores de administrativo vão ter muito trabalho pela frente, porque a lei de licitação 8666 de 93, ela foi substituída. Salvo engano, ainda está em vigor a 8666 por força de vacatio legis. Por 2 anos. Alguém falou aí? Ai. Alguém falou a vacácio? Qual é o período? 2 anos, professor. Pronto, 2 anos. Então,
está em vigor ainda a 8666, mas já sabemos que vem coisa aí pela frente para a gente estudar. E, por fim, o contrato de leasing ou arrendamento mercantil, né? Leasing é aquele contrato de locação pelo qual o locatário, no final do contrato, ele tem a possibilidade de adquirir o bem. Ele tem a possibilidade de pagar o chamado valor residual e adquirir o bem, né? Leasing ou arrendamento mercantil. É um tipo de locação regulada pela Lei 6099 de 74 e resoluções do Banco Central. Então, fiquem atentos. Às vezes colocam em provas de vocês justamente essas exceções de imóveis urbanos que, por força expressa do artigo 1º da Lei de Locação, eles não são regulamentados pela Lei 8245, mas sim pelo Código Civil ou por alguma outra norma especial. Tá bom? Vaga de garagem, outdoor, a parte hotel, imóveis públicos e imóveis que estão sob contrato de leasing ou arrendamento mercantil. Beleza? Fiquem atentos aí a essas exceções. A locação, ela, apesar de, em tese, ela poder ser estipulada por um prazo determinado ou não, ela sempre deve ser temporária. A locação, ela tem a característica de temporariedade, né? Por quê? Porque uma locação por prazo indeterminado, pela vida toda da pessoa, representaria, na verdade, uma enfiteuse. Enfiteuse é um direito real que foi extinto com o Código Civil de 2002. Então, a partir de janeiro de 2003, quando o Código Civil entrou em vigor, não pode mais ser estabelecida a enfiteuse. Então, por isso, não é possível a gente pensar em locação por prazo indeterminado. A temporariedade da locação é essencial ao contrato, é da essência do contrato. Ele pode ser por um prazo previamente determinado, ou ele vai finalizar de acordo com critérios que a gente vai ver aí, né? Com prazos máximos que a gente vai ver. Beleza. Como eu mencionei, uma das características essenciais da locação é o fato de haver remuneração. A gente não pode pensar em locação sem remuneração, entrega de um bem para uso sem haver uma contrapartida pecuniária. Por quê? Porque aí estaríamos diante de um empréstimo e não locação. Então, a locação é da essência da locação haver remuneração. Beleza? E aí o Código Civil traz quais são os deveres do locador e os deveres do locatário. Quais são as obrigações gerais daquele que disponibiliza o bem e daquele que utiliza o bem mediante um pagamento? O locador, ele é obrigado a, de acordo com o artigo 566 do Código Civil, entregar ao locatário a coisa alugada com suas pertenças em estado de servir ao uso a que se destina. Então, o locador ele tem a obrigação de entregar o bem prometido em bom estado de uso, né? E mantê-la neste estado pelo tempo do contrato. Também o locador ele deve garantir ao locatário a possibilidade de uso pacífico da coisa, né? De uso pacífico da coisa. Então, havendo alguma turbação, havendo algum empecilho, o locador ele tem que chegar junto para garantir a possibilidade de uso por parte do locatário. Beleza? E se a coisa se deteriorar durante a locação, quem assume o ônus? O artigo 567 preceitua aqui, se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, aqui é a mesma repetição do que a gente viu lá em Direito das Obrigações, a teoria geral das obrigações. Aquele que vai receber um bem com a obrigação de restituir,
se neste período o bem se deteriora, sem culpa dele, esta pessoa que está no uso do bem não vai ser responsabilizada. Então, se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, o locatário, inclusive, pode pedir a redução proporcional do aluguel. Né? Pô, o bem não tem mais a mesma utilidade que tinha quando eu assumi a posse dele. Então, ele pode pedir uma redução do aluguel ou mesmo terminar com o contrato, né? Resolver o contrato, se a coisa não servir mais para o fim a que se destina. Aqui a gente está vendo a aplicação da regra geral de que a coisa perece para o dono, res perite domino. É a regra geral do direito obrigacional, é essa aí. Quem é o dono? O locador. Então, se a coisa perece sem culpa do locatário, quem vai sofrer este perecimento ou essa deterioração é o domino, é o dono, é o locador. Então, é apenas uma repetição do que a gente viu lá em obrigações, na parte de teoria geral das obrigações. Res perite domino, a coisa perece para o dono. O artigo 566, inciso 2, olha, ele determina que o locador ele deve garantir o uso pacífico da coisa, ou seja, deve garantir ao locatário o uso da coisa contra turbações. Turbação é a moléstia da posse, né? A interferência na posse. Ou esbulho. Esbulho é a privação total da posse. Privação total da posse é o esbulho e a turbação é a moléstia da posse. Então, o locador ele tem que auxiliar o locatário contra turbações ou esbulhos cometidos por terceiros. Beleza? Agora, todos os dois, locador e locatário, eles têm legitimidade para promover as ações possessórias. Beleza? O locador tem legitimidade porque ele é o possuidor indireto e o locatário tem legitimidade porque ele é o possuidor direto. Beleza? Preste atenção, ações possessórias, viu? Obviamente, são ligadas à posse. Uma eventual ação reivindicatória, aí só o proprietário. Mas ações possessórias contra turbação e esbulho podem ser manejadas por ambos. Podem ser manejadas por ambos. Também o locador responde por eventuais vícios e defeitos que acometem a coisa, assim como por sua evicção. Então, o locador, se a coisa tiver um defeito oculto, um vício redibitório, né? Um defeito que diminui o uso da coisa, que o locatário só percebeu depois que está na posse do bem, aí quem se responsabiliza é o locador. Beleza que também deve dar garantia contra a perda do bem por força de sentença judicial, a chamada evicção. Evicção. Olha, o locador tem obrigações e o locatário também tem suas obrigações, né? O locatário também tem as suas obrigações previstas no artigo 569. O locatário ele tem que utilizar a coisa, né? Servir-se dela para os usos que foram convencionados. Ele não pode usar o bem para um uso distinto. Ele não pode usar o bem para um uso distinto. Então, você, em tese, não pode alugar, por exemplo, um imóvel comercial e utilizar para moradia, por exemplo. Você não pode mudar a destinação do uso que foi convencionado. Beleza? Também ele tem que pagar pontualmente o aluguel, obviamente, pagar o prazo do aluguel. Levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros e restituir a coisa ao final da locação. Então, esses são os deveres básicos do locatário. Se o locatário não respeitar essas obrigações, o locador ele poderá finalizar o contrato, né? Rescindir o contrato, sem prejuízo de pedir eventuais perdas e danos, se houver perdas e danos, né? Se houver algum prejuízo para o locador, ele ainda pode pedir perdas e danos. Beleza? O artigo 570, ele vai reforçando a ideia dos artigos anteriores
sobre a possibilidade de rescisão contratual, ó, caso o locatário venha a empregar a coisa a uso diverso, em uso diverso do que consta no instrumento, ou contrariando a sua destinação. Beleza? Então, por exemplo, o locatário que guarda lixo na vaga de estacionamento, né, está dando uma destinação diferente do que serve aquele espaço. Aquele espaço serve para guardar um automóvel e não um lixo. Então, o contrato pode ser rescindido e ainda pode ser pedido perdas e danos. Aí é um caso de resolução por inexecução culposa, né? Quando há culpa, cabe perdas e danos. Quando não há culpa, não cabe perdas e danos. Nossa regra geral de ouro aí do direito das obrigações. Agora, a locação, perdão, ela, caso seja estipulada por prazo fixo, o locador não poderá reaver a coisa antes do vencimento do contrato. Então, regra geral, antes do vencimento do contrato, o locador não pode exigir o bem, salvo se ressarcir ao locatário as perdas e danos resultantes desta quebra do contrato. Então, o locatário ele tem o direito de permanecer com o bem até o término do contrato, salvo se o locador indenizar pela restituição precoce do bem. Esse dispositivo também determina aqui, ó, o locatário não poderá devolver a coisa ao locador antes do prazo fixado, salvo se pagar a multa prevista no contrato. É uma regra de espelhamento, né? É uma regra de espelhamento. Olha, antes de terminar o prazo, ninguém pode devolver o bem nem reivindicar o bem, salvo se pagar as multas previstas no contrato quando acontecer este fato. Beleza? Então, tá aí as regras gerais do Código Civil em relação à locação. Se a locação for por prazo determinado, meus amigos, acabando o prazo, acabou o contrato, né? Cessa automaticamente o contrato, independentemente de qualquer notificação. Não precisa o locador nem o locatário notificar um ao outro, se houver prazo determinado, né? Por quê? Porque o próprio contrato já traz o seu termo final, que funciona como uma cláusula resolutiva expressa. Beleza? Agora, acabou o contrato e o locador continua no bem, com a posse do bem, ou, perdão, o locatário continua com a posse do bem e o locador não faz nada, ele não se opõe. Neste caso, o artigo 574 presume que a obrigação do locador e do locatário ela foi prorrogada. Então, se fim do prazo estipulado, o locatário continua na posse da coisa e o locador não se opõe, ele permite, ele deixa para lá, vamos presumir, a lei presume que a locação foi prorrogada por prazo indeterminado, né? É o artigo 574 que determina isso. Se terminar o prazo e o locador não se manifestar, não, é como se houvesse uma prorrogação. Agora, se o locatário for avisado e ainda assim ele não restitui a coisa, aí ele tem que pagar, enquanto estiver na posse, o aluguel que o locador arbitrar na notificação. Olha só, um direito potestativo do locador vai surgir. O locador ele pode arbitrar outro valor maior, normalmente vai arbitrar um valor maior, se o locatário deveria ter devolvido o bem e não fez. Então, além de pagar um valor de locação maior, que vai ser arbitrado pelo locador, também vai responder por eventuais perdas e danos, tá bom? Perdas e danos. E aqui, a responsabilidade do locatário que está em mora de devolver o bem é a responsabilidade civil objetiva com risco integral. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, que mesmo se a deterioração do bem acontecer por um caso fortuito ou força maior, se o locatário estiver em mora de devolver o bem, ele vai responder por perdas e danos. Mesmo se a deterioração tenha acontecido por um evento inevitável.
Essa é a responsabilidade, né, objetiva com risco integral. Então, passa a ser objetiva com risco integral. Ele não pode suscitar a excludente de responsabilidade do artigo 393. O que é que diz o 393 do Código Civil? Diz o seguinte, que o devedor ele pode ser eximido de cumprir a obrigação se o cumprimento da obrigação se tornar impossível por força de caso fortuito ou força maior. O artigo 393, ele possibilita que a obrigação não seja cumprida sem consequências ao devedor no caso de caso fortuito ou força maior. Mas veja só, a norma do 575, ela é especial. A norma do artigo 575, ela é especial no que tange ao contrato de locação. E o 575 diz que, olha, se o locatário está em mora e a coisa se deteriorar, ele não vai poder alegar fortuito. Ele não vai poder alegar que a deterioração se deu por um evento inevitável. Ele vai ter que arcar com os prejuízos. Beleza? Ok. Essa norma ela é um pouco criticada por alguns doutrinadores, como Nelson Rosenwald, por exemplo, que entende que não deve haver aplicação, né? Seria uma norma muito severa com o locatário. Mas a gente não concorda com esse posicionamento, porque, como eu mencionei, eu entendo, a gente entende, e alguns doutrinadores entendem, eu estou junto com essa galera aqui, de que o artigo 575, ele é norma especial. Ele é norma especial. Ou seja, ele deve prevalecer em relação à regra geral do artigo 393. Se o legislador disciplina especialmente uma situação jurídica, ele quer que a norma especial prevaleça, obviamente. A regra geral ela é válida, ela se aplica quando nós não temos uma lei especial sobre o tema. Aqui a gente tem o artigo 575 diz que se o locatário estiver em mora e a coisa se perder por um evento inevitável, caso fortuito ou força maior, o locatário vai responder. Então, ela se aplica, deve ser aplicada a norma especial. Ok? Na nossa opinião. Se a coisa for alienada durante a locação, imagine o locador, durante a vigência de um contrato de locação, ele resolve vender a coisa. Vender o bem. Se a coisa for vendida, o novo proprietário, ele é obrigado a respeitar o contrato de locação. Se nesse contrato tiver uma cláusula específica nesse sentido. Beleza? E aí, este contrato, ele deve ser, para essa cláusula ter validade perante terceiros, é necessário que o pacto seja levado a registro. Beleza? Tanto se for bem móvel ou imóvel. Mas, havendo essa cláusula de respeito ao término do contrato de locação, o novo proprietário ele tem que aguardar para assumir a posse do bem. Nesse sentido, a súmula 442 do STF. Caso o novo proprietário não precisar respeitar o contrato de locação, no caso do novo proprietário não precisar respeitar o contrato de locação, há um prazo estabelecido em lei para a devolução do bem. O locatário tem 90 dias após a notificação. Então, no silêncio do contrato, qual é o período que o locatário tem disponível para poder arrumar um outro bem para substituir, né, o que vai ser retirado dele? 90 dias. O locador vendeu o bem. Qual é o prazo para o locatário entregar? 90 dias é o prazo estabelecido pelo Código Civil. Bacana? Na sequência, o artigo 577, ele determina que se o locador morrer ou o locatário morrer, a locação é um contrato que se transfere aos seus herdeiros. Então, é transmissível mortis causa. A locação, ela se transmite.
aos herdeiros. Isso é uma evidência de que a locação não é um pacto intuito personae, não é um pacto personalíssimo. Se no falecimento das partes houver a transferência das obrigações previstas no negócio jurídico, é porque não é um negócio jurídico intuito personae. Negócio jurídico intuito personae é aquele que finaliza com o término da vida da pessoa. Então, regra geral, a locação ela não é intuito personae. Ela se transfere aos herdeiros. Todavia, o caso concreto deve ser analisado, né? Como manda a prudência, pois se o contrato de locação assumir roupagem personalíssima, e vai ter que ser analisado caso a caso, aí os sucessores poderão desconstituir a relação. Então, essa é a opinião de César Peluso. César Peluso, no código comentado dele, ele menciona que essa regra do artigo 577 é a regra geral, né? Que a locação não é intuito personae, mas, excepcionalmente, pode ter alguma hipótese em que, sim, haja uma personificação, né, daquele contrato de locação. Então, se, por exemplo, um artista aluga um automóvel para anunciar o seu show, né? O artista aluga um automóvel para anunciar o seu show. E aí o artista falece. Ora, essa locação tem um caráter personalíssimo. Por que tem um caráter personalíssimo? Porque o automóvel alugado servia para a divulgação do show do artista que faleceu. Então, é um exemplo aí dado pelo professor César Peluso para sair da regra geral. Mas a regra geral é locação não é intuito personae, se transfere aos sucessores. E para finalizar, a locação no Código Civil, o artigo 578 diz que, salvo disposição em contrário, olha aí, é uma norma dispositiva, admite disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, ou seja, ele não devolve o bem caso ele tenha realizado benfeitorias necessárias que não foram indenizadas pelo locador. Ou ainda, no caso dele ter realizado benfeitorias úteis, em relação às quais ele teve o consentimento expresso do locador para realizar. Essa é a regra geral de benfeitorias, né? Benfeitorias, como é que funcionam as benfeitorias? As necessárias são indenizadas, regra geral. As úteis depende de prévio consentimento do dono do bem. Se houve, vamos imaginar que a pessoa alugou uma garagem, e aí, uma vaga de garagem, né? E aí o locatário falou, olha, vou colocar ali um portão eletrônico nessa vaga de garagem. Você, proprietário, permite isso? Ele disse que sim. O que é isso aí? É uma benfeitoria útil. Benfeitoria útil. Ela vai melhorar a utilização do bem, né? Se teve o expresso consentimento do locador, o locatário, ao final do contrato, tem o direito de pedir a restituição do valor, sob pena de reter o bem, não devolver o bem enquanto não for pago o valor em relação à benfeitoria útil. Já a benfeitoria necessária, regra geral, não precisa nem do consentimento. Necessária é aquela benfeitoria que vai manter a incolumidade do bem, né? É para a própria subsistência daquele bem que é feita aquela benfeitoria. Então, é para manutenção do próprio valor do bem. Então, não precisa de consentimento. E as voluptuárias, aí, como o próprio nome diz, né, são voluptuárias, elas não fazem jus à indenização nenhuma. As voluptuárias são aquelas benfeitorias de mero aformoseamento, né, do bem. Aí, caberá ao benfeitor, né, ao locatário, no caso, levantar as benfeitorias, se for possível. Bacana? Então, essa é a regra geral aí em relação a benfeitorias que se aplicam ao contrato de locação. Tem duas súmulas aqui.
deixar para vocês fazer a leitura depois sobre locação. E a gente parte para o contrato de empréstimo. Contrato de empréstimo. Pois é, empréstimo. Empréstimo é um negócio jurídico muito comum, né? Muito comum, muito antigo, porque o empréstimo ele prescinde de pecúnia, ele não precisa de dinheiro envolvido, né? Regra geral, o empréstimo é um contrato gratuito. Então, é um contrato muito antigo, um empréstimo, que é aquele negócio jurídico pelo qual uma das partes entrega determinado bem à outra e essa outra tem a obrigação de, depois de um tempo, restituir. Apesar do que tem muita gente que confunde, né? Empréstimo com doação, às vezes. Você empresta um livro, aí a pessoa não devolve. Aí, né, é empréstimo, não é doação. Empréstimo é um negócio pelo qual uma parte entrega um bem e a outra tem que devolver a coisa, é aquela coisa emprestada. Então, o empréstimo, ele é um contrato muito ligado ao altruísmo das pessoas, né? Você, quando empresta um bem, você está sendo um sujeito bacana, né? Você está sendo uma pessoa legal com outras pessoas, até a gratuidade do empréstimo, né? Porque a gente vai ver aqui que tem empréstimo que não são gratuitos. Aí já não tem mais nenhuma gentileza, mas sim vontade de ganhar dinheiro com o empréstimo. Onde é que está o empréstimo no Código Civil? Está entre os artigos 579 e 585. E aqui a gente já chama atenção para o fato de que nós temos duas espécies de empréstimo. A gente tem o empréstimo de bens infungíveis, empréstimo de coisas infungíveis, ou seja, coisas que não podem ser substituídas por outras de mesma espécie, qualidade e quantidade, né? E a gente chama esse empréstimo de coisas infungíveis de comodato. Comodato é o empréstimo de coisas infungíveis. Ao passo que mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. É o empréstimo para consumo. É o empréstimo de coisas consumíveis. Então, comodato é o empréstimo de coisas infungíveis, coisas únicas, coisas que não podem ser substituídas, e mútuo é o empréstimo de coisas consumíveis, fungíveis. Então, quando você, por exemplo, empresta dinheiro a alguém, você está realizando um mútuo. Quando você empresta um automóvel a alguém, é um comodato, porque o automóvel é um bem infungível. Beleza? Então, a gente vai estudar aqui comodato e mútuo. Sobre o empréstimo, como a gente mencionou logo no início desse encontro de hoje, o empréstimo é um contrato real. Atenção, uma das poucas espécies de pactos reais que nós temos. Se você tiver que chutar, você não lembra, não lembra o que é, qual a diferença entre pacto negocial e pacto real. Chute negocial, obrigacional, porque a grande maioria dos nossos contratos são obrigacionais ou consensuais. Né? Só que tem algumas exceções. Está aí uma exceção, contrato de empréstimo, o mútuo incomodado. Eles são considerados contratos reais pela doutrina, porque ele é um contrato que só se torna válido com a entrega efetiva do bem. Então, se você vai no banco pedir um empréstimo, assina o contrato lá com o gerente do banco, você assinou, o gerente assinou o contrato. Este contrato é válido? Não. Esse contrato só é válido, só se aperfeiçoa quando o dinheiro entrar na sua conta, quando houver a efetiva entrega da coisa emprestada. É por isso que a doutrina entende que, no nosso sistema, o contrato de empréstimo é um contrato real. Beleza? Então, o contrato real é aquele que desloca a tradição do plano da eficácia para o plano da validade. Então, para o contrato se tornar válido, a coisa tem que ser entregue, efetivamente entregue. É o que acontece no empréstimo.
Diferente da compra e venda, né? A gente estudou compra e venda aqui, a gente viu que compra e venda é um contrato obrigacional ou consensual. Ele se torna válido quando as partes assumem a obrigação de pagar um preço e de entregar um bem. A efetiva entrega da coisa vendida é plano de eficácia. Para se tornar válida a compra e venda, não é necessária a efetiva entrega do bem. Beleza? Aqui não. Aqui no empréstimo, estamos diante de um contrato real. Então, ele só se torna válido com a efetiva transferência do bem. Beleza? Bacana. Comodato. Vamos ver o que é o comodato, então, né? Comodato. Comodato é um empréstimo gratuito de coisas infungíveis. Então, é um empréstimo gratuito de uma coisa única. Tem um relógio que eu recebi de meu avô, um relógio único, bem infungível, eu resolvi emprestar ele a alguém. Estou realizando um comodato. Comodato tem a origem na expressão no latim, né? Na expressão commodum datum, que significa o empréstimo do bem. A parte que empresta a coisa a gente chama de comodante, é aquele que entrega o bem para empréstimo, e comodatário é aquele que pega o bem emprestado, é aquele que recebe a coisa para utilizar por um período. Atenção, em relação ao comodato, o comodato ele é essencialmente um pacto gratuito. A diferença da locação está aqui. Porque se você está com um bem infungível, disponibilizando para alguém e cobra um valor por essa utilização, é locação, não é empréstimo. Então, a distinção da locação para o comodato é exatamente na gratuidade. O comodato ele é um pacto gratuito, essencialmente gratuito, ao passo que a locação exige uma remuneração. É da essência. Então, aqui no comodato, é da essência ele ser um contrato gratuito. Beleza? Senão, a gente está diante de outro tipo de contrato. Pode ser uma locação, se for mediante pagamento de um valor. Pode ser um contrato atípico, se ao invés de pagar com dinheiro, pela utilização do bem, alguém está pagando, por exemplo, com prestação de serviço. É um contrato atípico. Por quê? Porque esse é um tipo de acordo que não tem previsão expressa no Código Civil. Aí a gente chama de pacto atípico. Mas, para ser comodato, ele tem que ser necessariamente um pacto gratuito. Então, quais são as características dele? É um pacto unilateral, só envolve obrigações para uma das partes, basicamente, né? Só envolve decréscimo patrimonial para uma das partes. É um contrato real, porque se aperfeiçoa apenas com a entrega efetiva do bem. É um contrato benéfico ou gratuito, né? Comutativo, as partes sabem de antemão o exato teor da prestação. É um contrato informal, não tem uma formalidade específica, a gente realiza empréstimos no nosso dia a dia, né? Sem maiores formalidades. E diz respeito a um bem infungível. Infungível. Você pode realizar comodato de bem imóvel ou imóvel, desde que seja infungível. O que é o bem infungível? É aquele bem que não pode ser substituído por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade. É o conceito previsto lá no artigo 85. Então, o que você deve devolver é exatamente o bem que você recebeu emprestado. Beleza? Então, normalmente, a gente vê esse tipo de contrato, né, em âmbitos familiares, né, entre amigos ou com fins filantrópicos, né, nos círculos de amizade. É um empréstimo gratuito, comodato é um empréstimo gratuito de livros, veículos, equipamentos médicos, objetos de arte, imóveis residenciais, dentre outros. Então, é um contrato muito comum, a gente realiza muito comodato no nosso dia a dia, quando a gente empresta algo para alguém utilizar por um período e depois devolver aquele bem intacto. Então, é um pacto muito comum. Essencialmente, é um pacto gratuito, baseado na confiança. É um pacto fidejussório. Fidejussório quer dizer baseado na fidúcia. Fidúcia é confiança. Então,
ninguém empresta algo para uma pessoa se não confia, né, que ela vai devolver o bem intacto. Então, o empréstimo normalmente é um pacto realizado entre pessoas que se conhecem e que confiam uma na outra, né? Então, tá aí. A fidúcia, a confiança é também da essência do contrato de empréstimo. Regra geral, quem recebe um bem emprestado pode emprestar esse bem a uma terceira pessoa, sem necessidade de autorização de quem lhe emprestou o bem, do proprietário. É regra geral. Não há uma necessidade de autorização especial do locador para que aquele que recebeu o bem, né, do comodante, né? Aqui tem o locador, mas devia ser comodante. Está errado isso aqui. Do comodante. Agora, em se tratando de imóvel urbano alugado, aquele que alugou não pode emprestar o bem para terceiro, sem prévia e expressa disposição do locador. Beleza? Fiquem atentos aí. Não podem emprestar e não pode sublocar também. A lei de locação de imóvel urbano, ela proíbe a sublocação sem autorização expressa do locador. Então, eu posso alugar um imóvel, por exemplo, pagar um valor, sei lá, 5 mil por mês num apartamento e começar a sublocar esse apartamento no Airbnb para fazer dinheiro nele, pode, se houver essa possibilidade expressamente prevista no contrato de locação. Aliás, tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Tem gente que aluga um imóvel pagando um valor mensal e subloca esse imóvel nesses sites de temporada, no Airbnb, por exemplo. Então, tem muita gente fazendo dinheiro com isso. É possível? É possível, mas tem que haver previsão expressa no contrato. Se não houver previsão expressa, ó, não está autorizado o locatário ou aquele que pegou um bem emprestado realizar um novo empréstimo ou uma nova locação. Ele precisa da autorização expressa. Tá bom? Qualquer pessoa pode realizar o empréstimo comodato? Sim. Regra geral, sim. Mas as pessoas que estão elencadas no artigo 580, ou seja, tutores, curadores, administradores em geral de bens confiados às suas guardas, essas pessoas, ó, não podem emprestar os bens que eles tomam conta sem uma autorização especial do próprio dono ou autorização judicial. Beleza? É uma regra protetiva para os titulares desses bens, né? Os titulares dos bens em relação aos quais os tutores, curadores e administradores fazem a gestão desses bens. Então, é preciso autorização especial. Se não houver autorização especial, falta legitimidade, né? Falta legitimidade para a realização do empréstimo de um bem por parte de um tutor, um curador ou administrador, se ele não teve autorização do próprio dono ou autorização judicial. São limitações, né, na autonomia privada em algumas hipóteses, como a gente viu na compra e venda, por exemplo. Comodato, essencialmente, ele é, como eu falei diversas vezes, gratuito e diz respeito a coisa infungível. Por quê? Porque o bem que vai ser devolvido no final do prazo do empréstimo é o mesmo. Então, é um pacto gratuito e diz respeito a coisas infungíveis. Agora, e quando o comodato, o empréstimo, não tem um prazo determinado previamente? As partes uma parte emprestou bem a outra, mas não diz qual é o prazo. Aí o artigo 581 diz que o prazo do empréstimo será pelo tempo necessário para o uso concedido. Então, caso a caso, o magistrado vai analisar qual era o prazo razoável para a utilização daquele bem específico que foi emprestado. Então,
Se não houver estipulação, o código presume que o bem será utilizado pelo tempo necessário para o comodatário usufruir daquele bem, de acordo com, né, os usos e costumes do local em que se foi realizado o empréstimo. O comodante, aquele que emprestou o bem, ele, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, ele não pode suspender o uso e gozo da coisa emprestada. Então, o comodante, ele estabeleceu um período. Olha, vou emprestar o meu carro a Rodrigo por um prazo de 1 mês. Antes desse período, eu não posso pedir o bem de volta, salvo se eu comprovar uma necessidade urgente e imprevista. Então, o código estabelece que, uma vez dito qual é o prazo, o comodante, né, aquele que empresta o bem, ele tem que respeitar esse prazo. Ele tem que respeitar o prazo, sob pena de ter que pagar perdas e danos ao comodatário. Imagine, o comodatário pode ainda se beneficiar aí, porque ele criou uma expectativa de usar o bem por um período e essa expectativa foi frustrada pelo comodante. Agora, o comodatário, ele tem obrigações também, né? Aquele que pega o bem emprestado tem obrigações. E a principal obrigação é de conservar a coisa emprestada como se fosse sua. Aquele que tem um bem emprestado sob o seu poder, ele tem que agir como se aquele bem fosse dele. O zelo, o cuidado tem que ser como se fosse sua coisa, sob pena de responder por perdas e danos. É o que diz o artigo 582. Então, aquele que pega o bem emprestado, ele tem que conservar a coisa como se fosse sua. Como se fosse sua. Se aquela pessoa que pegou o bem emprestado, o comodatário, ele não usa de modo correto o bem, ele é desleixado, se há uma deterioração, o comodante, aquele que emprestou bem, pode pedir perdas e danos. Mas ele necessariamente precisa constituir em mora o devedor. O que é constituir em mora o devedor? É avisar, olha, você não está cumprindo com o nosso acordo de empréstimo porque você não está utilizando o bem de acordo com as especificações, ele está sendo deteriorado. E essa constituição em mora pode ser feita de duas formas. Primeira, automática, né? Quando há o encerramento do prazo do contrato, ou a mora ex persona. Ex persona é a mora que depende de notificação. Então, nos casos de empréstimos por prazo indeterminado, aquele que emprestou o bem e está diante de uma situação que ele entende que o bem está se deteriorando, ou ele quer mesmo o bem de volta, ele deve notificar o devedor, né? O comodatário, para que, em um prazo estabelecido, devolva o bem. Beleza? Então, constituído em mora, o comodatário, além de responder pela deterioração, né, por perdas e danos, ele deve restituir a coisa, e até ele restituir a coisa, ele vai pagar um aluguel. Olha só, aquela pessoa que emprestou o bem quer o bem de volta. E o comodatário que pegou o bem emprestado não devolve. Ele vai ser obrigado a pagar um valor de aluguel. É como se o comodato, o empréstimo, se transformasse em locação. E quem vai arbitrar o valor dessa locação é o comandante, ou é o comodante. Beleza? Então, comodante. Apesar do que a doutrina fala que a gente não pode dizer que houve uma conversão em locação, na prática é assim que acontece. Na prática, o que acaba acontecendo no comodato em que não há devolução do bem ele se permuta, ele fica com a cara de um contrato de locação. Quais são os deveres jurídicos do comodatário, daquele que pegou o bem emprestado? Ele tem que conservar a coisa como se fosse sua, ele tem que utilizar a coisa de maneira adequada,
ele não pode alterar a destinação do bem e ele tem que restituir a coisa ao fim do prazo estabelecido. Os deveres gerais aqui do comodatário estão aí. Então, enquanto ele está com a coisa no seu domínio, o comodatário deve cuidar, né, do bem, com zelo, como se fosse sua, sob pena de ter que indenizar o comodante. Então, neste caso aqui do empréstimo, a gente tem uma responsabilidade civil do comodatário na modalidade de responsabilidade civil objetiva. Porque, independentemente de ter agido com culpa ou dolo, o comodatário vai ter que indenizar o comandante se acontece o perecimento da coisa ou a diminuição do seu valor. Beleza? Então, é claro que a responsabilidade objetiva, nesta hipótese, ela poderá ser elidida, né? Poderá ser mitigada, se o comodatário comprovar que o perecimento do bem se deu por evento imprevisível, caso fortuito ou força maior. Beleza? Eventos inevitáveis, né? Caso fortuito ou força maior. Mas, regra geral, responderá o comodatário pelo perecimento da coisa, independentemente da constatação de culpa. Beleza? Estando em mora o comodatário, ou seja, não restituindo, ele é responsável, responsabilidade objetiva, com risco integral. Então, se ele já deveria ter devolvido o bem, né? Se ele está em mora, a responsabilidade objetiva passa a ser com risco integral. Então, estando em mora, a gente volta para a mesma regra que a gente viu anteriormente. Quem está em mora não pode alegar caso fortuito ou força maior para não indenizar a outra parte. Então, estando em mora o comodatário, ou seja, não restituindo a coisa no prazo ajustado, a responsabilidade do comodatário é objetiva com risco integral. Então, ele responde pela deterioração da coisa, ainda que derivado de caso fortuito ou força maior. Tá bom? Então, tá aí as regras, estão aí as regras de responsabilidade do comodatário. O artigo 583 também determina que, correndo risco o objeto do comodato, essa regra aqui é muito importante, olha só, interessante ela, se acontece algum evento em que ficam em risco as coisas que são emprestadas, que o comodatário pegou emprestado de alguém, e também coisas suas. Vamos imaginar que eu peguei um cavalo emprestado de um amigo, botei lá na minha fazenda, e começou um incêndio no estábulo começou a acontecer, colocando em risco os meus cavalos e o cavalo emprestado. O artigo 583, ele determina um dever do comodatário, de quem pegou o bem emprestado, de primeiramente salvar o bem emprestado, salvar o cavalo que foi emprestado, no meu exemplo, né? Sob pena de ter que responder pela perda do bem, mesmo que esse incêndio, no meu exemplo, tivesse ocorrido por um caso fortuito ou força maior. Um raio, por exemplo. Um raio caiu no meu estábulo, começou a pegar fogo. Ó, raio é um caso fortuito ou força maior, né? Evento inevitável. E aí tem animais que são meus e animais que são emprestados. É minha obrigação salvar primeiramente os animais emprestados sob pena de responder pela perda deles, independentemente de comprovação de culpa. Então, é uma proteção, né, do comodante, uma proteção do comodante. Esse exemplo que eu mencionei, inclusive, é o exemplo aqui que o professor Flávio Tartucci dá. O professor, Diga. mas nesse caso, se realmente não der para salvar, ainda assim ele irá responder, não é isso? Isso, ele vai responder. Entendi. Ele vai responder, ó, mesmo que derivado de caso fortuito fosse a maior perda do bem. Beleza? Tranquilo.
Ok. Agora, esse entendimento não é pacífico. Por exemplo, Nelson Rosenthal ele diverge. Ele acha que tem que ser analisado o caso concreto, porque se o comodatário ele foi diligente, ele tentou, né, salvar o bem, mas não conseguiu aí. O que tem que ficar configurado, em tese, seria um desleixo do comodatário. Mas é uma polêmica que, ao meu ver, ela não faz tanto sentido porque é texto expresso, é o artigo 583 que determina essa hipótese de responsabilidade objetiva com risco integral. Então, está aí previsto no Código. Ok. Em relação às benfeitorias, em relação à coisa emprestada, né? Quanto às benfeitorias, é a mesma lógica. Em se tratando de benfeitorias úteis e necessárias, elas deverão ser ressarcidas se forem feitas de boa fé, né? Sendo feitas de boa fé. Agora, a doutrina diverge em relação à restituição das benfeitorias úteis. Se precisaria, para realizar a benfeitoria útil, o consentimento prévio do comodante ou não, para ser ressarcido, né? Para o locatário haver um ressarcimento. Então, há uma dúvida em relação às benfeitorias úteis. E essa dúvida surge por conta do artigo 584. O professor Nelson Rosenval acha que a regra geral deve ser afastada no caso das benfeitorias úteis, ou seja, não havendo que se falar em restituição do valor despendido pelo comodatário. Então, o professor Nelson Rosenval interpreta o artigo 584 no sentido de que as benfeitorias que visam a facilitação ou o melhoramento da coisa, implementadas no interesse do comodatário, não devem ser ressarcidas. Então, as benfeitorias úteis não deverão ser ressarcidas para o professor Nelson Rosenval. O comodatário, ele deve restituir apenas as benfeitorias necessárias, tá bom? É o que é a opinião do nosso querido professor Nelson Rosenval. Agora, não é uma questão pacífica, essa questão das benfeitorias no comodato. Não é uma questão pacífica, nem da doutrina, nem da jurisprudência. Então, nós temos também entendimento no sentido de que deve ser reconhecida a possibilidade de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Eu, inclusive, prefiro essa opinião, eu sou dessa opinião, porque se a pessoa de boa fé realizou benfeitorias úteis necessárias, ela deve ter o ressarcimento, né? Sob pena de enriquecimento sem causa do comodante, do proprietário do bem, né? Mas há uma polêmica em relação às benfeitorias úteis e necessárias realizadas no contrato de comodato. Bacana? Quanto às voluptuárias, a doutrina ela é uníssona, ela converge no sentido de que as voluptuárias elas podem ser levantadas, mas não serão indenizadas. Elas devem ser levantadas, ou seja, se for possível, né, retirar a benfeitoria voluptuária, ela pode ser retirada. Caso contrário, aí pertence ao comodante. Vão ficar com o dono do bem. Agora, essas regras são regras dispositivas, né? O contrato de comodato pode disciplinar de modo diverso. São normas que incidem no silêncio do contrato. Bacana? Então, tá aí. Para finalizar o comodato, ó, havendo pluralidade de comodatários, se houver mais de uma pessoa pegando aquele bem emprestado, o caso é de responsabilidade solidária pela deterioração do bem. Todos aqueles que estão se valendo do bem emprestado, eles respondem solidariamente, podendo o credor comandante exigir e receber de um ou de alguns dos devedores comodatários a dívida comum. Isso é o conceito de dívida solidária, né? Então, eu emprestei um bem para 3 pessoas diferentes, Maria, João e Pedro.
Neste caso, acontecendo algo com o bem, deteriorando, eu posso pedir a restituição apenas de um dos três. A dívida total apenas de um dos três. Isso é o conceito de responsabilidade solidária. Então, eu posso cobrar a dívida comum de qualquer um dos devedores solidários. Então, tá aí uma hipótese de responsabilidade solidária. Obviamente, aquele que indenizou sozinho pode exercer o direito de regresso em relação aos demais comodatários. Bacana? Para finalizar hoje, a gente começa a analisar aqui o contrato de empréstimo de bem fungível, que é o mútuo. Mútuo é o empréstimo de bem fungível, é o empréstimo de bem para consumo. É o empréstimo de bem no qual você vai receber um bem consumível, vai consumir ele, e depois do período estipulado no contrato, você vai restituir aquele bem, quer dizer, por um bem semelhante, né, de mesma qualidade e quantidade. Então, o mútuo é um empréstimo, mas é um empréstimo para consumo. É um empréstimo para consumo. O exemplo clássico de mútuo é o empréstimo de dinheiro. A pessoa, quando pega o dinheiro emprestado, ela pega o dinheiro para gastar o dinheiro, né? Ela não vai devolver as mesmas cédulas, o mesmo dinheiro que ela recebeu. Ela vai utilizar o valor e depois de um tempo vai ressarcir. Então, nós estamos diante de um mútuo. Quando a gente fala de empréstimo de dinheiro, nós estamos falando de mútuo. E a essência é a mesma do comodato. A essência é a mesma, só que tem uma diferença principal. Qual é a diferença principal? No mútuo, é possível haver a exigência de juros, de cobrança de valor pelo empréstimo do bem. No comodato, o comodato é sempre gratuito. O empréstimo de bem infungível é sempre gratuito. Aqui no mútuo, a gente vai ver que ele pode ser gratuito e pode ser oneroso, como normalmente é oneroso. Beleza? Então, no contrato de mútuo, o mutuário, que é aquele que pega o bem emprestado, né? O bem fungível emprestado, ele é obrigado a restituir ao mutuante, que é aquele que empresta o bem, o que dele recebeu em coisa de mesmo gênero, qualidade e quantidade. Se a restituição for em gênero diverso do que foi entregue, o contrato passa a ser um contrato de troca ou permuta, né? Se alguém me empresta algo e eu, em vez de devolver essa mesma coisa, eu devolvo outra coisa, houve uma troca, houve uma permuta. Então, o mútuo envolve a devolução de um bem de mesmo gênero, qualidade e quantidade. Tá bom? Assim como no comodato, o mútuo é um contrato real. Por quê? Porque ele só se aperfeiçoa com a efetiva entrega do bem, com a efetiva tradição, com a efetiva transferência do bem. Então, o mútuo, a rigor, ele é um pacto que opera a transferência da propriedade. Porque se o bem é para consumo e a pessoa vai consumir, ele reúne ali quem pegou o bem emprestado, ele reúne aí todos os poderes do proprietário, que são usar, gozar, dispor e reaver do bem. Então, na verdade, um mútuo é um pacto no qual há uma transferência de propriedade, o que não acontece no comodato. No comodato, o mesmo bem vai ser transferido, então a propriedade continuou com o comodante. Só que no mútuo, como há a transferência, a devolução de outro bem, o que se entende é que há uma efetiva transferência de propriedade. Bacana? Então, seguindo nossa lógica de abordagem dos contratos, a gente passa agora para as características. O mútuo ele é um contrato temporário, informal, não precisa de uma forma específica. Ele pode ser gratuito, vou até dar um destaque nesse pode, porque diferentemente do comodato, o mútuo ele pode ser gratuito.
Quando ele não for gratuito, ele vai ser remunerado por juros. Ele é um pacto oneroso, né? Quando for um mútuo na qual se cobra um valor pelo bem disponibilizado. E o mútuo oneroso tem um nome específico, é chamado de mútuo feneratício. Mútuo feneratício é um empréstimo de bem fungível destinado a consumo. Então, se a pessoa vai comprar casa própria e chega na Caixa Econômica e pede uma grana emprestada, ela está realizando um mútuo feneratício. Mútuo feneratício é o empréstimo de bem fungível, dinheiro, remunerado a juros. Remunerado a juros. Bacana, mútuo feneratício. Onde é que a gente percebe no Código Civil que o mútuo tem caráter real? A gente percebe no artigo 587, que afirma que o empréstimo de bem fungível transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário e, por sua conta, devem correr os riscos dela desde a tradição. Ora, res perite domino. A coisa perece para o dono. Então, se a coisa perece para o dono, e o código diz que quem vai sofrer com o perecimento da coisa é a quem pegou o bem emprestado, é o mutuário, então nós estamos diante de um pacto de caráter real. Beleza? É um pacto de caráter real. Bacana. Posso emprestar um bem a um menor de idade? Posso. Agora, se o mútuo for feito a um menor de idade, se o empréstimo de bem fungível for feito a um menor de idade, sem autorização do seu representante ou aquele sob cuja guarda estiver, não poderá ser reavido nem do mutuário menor, nem de seus fiadores. Então, olha só, o mútuo, quando é feito a um menor, sem autorização de seu representante, ele não poderá ser reavido nem do menor, nem dos seus fiadores. Então, na verdade, quando alguém empresta um bem fungível ao menor, o que ele está fazendo? Ele está, na verdade, fazendo uma doação ou ele está diante de uma obrigação natural. O que é uma obrigação natural? Existe a dívida do menor, que pegou o bem sem autorização do seu representante, mas o credor, o mutuante, aquele que emprestou o valor, ele não pode cobrar o valor. Não há a chamada responsabilidade. Há o dever, mas não há responsabilidade. Então, neste caso, nós estaremos diante de uma dívida natural. Então, muita atenção quando for emprestar uma grana por menor de idade, sem o consentimento dos pais. Por quê? Porque o Código Civil diz que esse menor ele não precisa devolver a grana, ele não vai ser não vai haver coerção para a devolução do dinheiro caso ele não devolva espontaneamente. Então, não existe a pretensão de reivindicar o retorno da grana quando o mútuo é feito ao menor. Qual é a ideia disso? A ideia é que quando se empresta a um menor, aquele empréstimo tem uma natureza alimentar, tem uma natureza de promover a subsistência daquele menor. Então, é um empréstimo que tem um caráter, né, solidário. E aí o professor Nelson Zemal traz um interessante relato histórico, né, do mútuo feito a menor, que, de acordo com ele, a antipatia legislativa ao mútuo feito ao menor vem desde Roma, onde um filho menor de um senador foi chamado por Macedo, chamado de Macedo, ele contraiu um empréstimo e, na impossibilidade de saldá-lo, culminou por matar o próprio pai, a fim de obter a herança necessária para o pagamento. Olha aí, segundo Nelson Zeval, onde é que está a origem histórica disso aí? Lá em Roma, um menor pegou um empréstimo, não conseguiu pagar, e para pagar ele, vou matar meu pai.
que aí eu vou herdar a grana de meu pai e aí eu consigo pagar. Então, impressionado com essa situação, o Senado romano editou o Senatus Consulto Macedoniano, né? Por volta do ano 47 depois de Cristo, estabelecendo que o mútuo contraído pelo incapaz, sem representação ou assistência, não poderia ser posteriormente cobrado do mutuário dos seus fiadores. Então, está aí um dado histórico, é um comentário, né, de Nelson Rosenval no Código Civil comentado do ministro César Peluso. Interessante aí essa história. Você vê que nenhum conceito de Roma que prevalece até hoje. Então, qual é a regra? A regra é o seguinte: tenha cuidado quando for emprestar algo ao menor, né? Sem assistência dos representantes dele, sem assistência ou representação de quem deve. Então, o mutuante, aquele que empresta ao menor, ele perderá o bem emprestado como uma sanção à quebra da boa-fé. Agora, vários ordenamentos atuais não têm mais essa regra, né? O que até eu concordo mais, como germânico, francês, italiano e português. Mas aqui no Brasil tem. Empréstimo feito a menor, sem o consentimento do representante ou do assistente, aquele que emprestou o bem não pode exigir o cumprimento forçado da devolução. Bacana? Agora, essa regra do empréstimo feito ao menor, ela não se aplica em determinadas situações. Quais são essas situações? São as situações previstas no artigo 589 do Código Civil. 589 do Código Civil diz que, se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo ratificar posteriormente, ou seja, o representante legal, depois ele deu ok. Ah, ok, beleza. Tenho ciência, o empréstimo é bom, bacana. Aí não vai valer. Não vai valer a isenção de responsabilidade que a gente viu. Ou seja, o mutuante vai poder cobrar o valor depois do prazo do empréstimo. Então, tá aí. A gente explica, inclusive, que o próprio menor, isso não está no texto legislativo, mas a gente já ressalva aqui, que o próprio menor, ele se tornando maior de idade, ele pode ratificar. Também não vai valer a regra do 588 se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para seus alimentos habituais. Então, ó, se aquele empréstimo ele foi para a subsistência, aí vai vigorar a regra de que aquela pessoa que emprestou o bem, o mutuante, ele vai poder cobrar do representante do menor. Também não vai valer a regra do 588 se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Então, se o menor já tiver patrimônio, ó, se o menor já tem patrimônio. Neste caso, entretanto, diz o Código Civil, a execução do credor não lhe poderá ultrapassar as forças do patrimônio do menor. Obviamente, vai ter que ir até a força do patrimônio desses bens aqui que o menor ganhou com seu trabalho. Também o 588 deixa de valer se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Aí, ó, privilegiando a boa-fé, né? A boa-fé objetiva, a ética, e vedando o enriquecimento sem causa. Também, por fim, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Aí é a aplicação da máxima, né? Tucoque. Tucoque, que é um desdobramento da boa-fé objetiva, que vem da expressão tucoque brute filimi, até você. Então, se o menor maliciosamente pega o empréstimo, na intenção de já não pagar, não, eu vou pegar o empréstimo porque eu sei que eu sou menor de idade, sem a representação de meu pai, eu não vou ser obrigado a pagar nada. Havendo essa malícia, ele vai ter, se ficar comprovada a malícia, né, o menor vai ter que devolver o dinheiro. Beleza? Ok. A ideia geral é a vedação do enriquecimento sem causa. Elemento essencial do mútuo, do empréstimo, é a restituição da coisa, né? A coisa tem que ser restituída, senão é uma doação.
Se não houver restituição da coisa, nós estaremos diante de uma doação. Então, se o mutuário morre antes de devolver o bem, antes de vencida a devolução, o que acontece? Vai surgir a possibilidade do mutuante cobrar a devolução do bem, né? Exigir o cumprimento dos sucessores, dos seus sucessores. É a regra geral, né? Sucessão, de sucessões. Também, percebendo a mudança na situação financeira do mutuário, o mutuante, aquele que emprestou a grana, ele percebe, olha, o mutuário ele está se tornando insolvente. Ele está se tornando uma pessoa que não vai ter capacidade de pagar as dívidas em pouco tempo. O Código Civil deixa claro que, neste caso, o mutuante ele pode exigir uma caução, pode exigir uma garantia para o cumprimento, sempre que ele perceber que a situação financeira daquele que pegou a grana emprestada está começando a se complicar. Então, se essa garantia foi exigida e o mutuário não forneceu a garantia, o mutuante pode ingressar com a ação de resolução do mútuo, com pedido de indenização, ou pedir que se execute a prestação do mutuário antecipadamente, né? Pedir a antecipação da devolução da grana, né? Ou do objeto do mútuo. Então, tá aí, se perceber, isso é o que acontece em todos os negócios jurídicos, a gente tem a repetição dessa regra, né? Diante da insolvência, a possibilidade de antecipação do cumprimento das obrigações. Bacana. Sobre o mútuo federatício, o mútuo oneroso, o empréstimo de grana, a gente tem disciplina em alguns dispositivos, né? A partir do artigo 591, que diz o Código, quando o mútuo se destina a fins econômicos, é o mútuo federatício, presumem-se devidos juros. Então, o próprio Código, ele diz que o empréstimo de bem fungível, quando ele é para fim econômico, vai incidir juros como remuneração. Então, esses juros, eles são devidos, previstos no próprio Código, no artigo 591, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406. Então, qual é a taxa de juros do empréstimo? Diz o Código Civil, vamos ver aqui, que esse ponto é um ponto polêmico. Qual a taxa de juros do mútuo federatício? Está aqui no Código Civil, artigo 406. Dividindo a tela aqui com vocês agora. Diz o artigo 406. Quando... Deixa eu diminuir aqui para poder enxergar. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Professor, não entendi. Pois é, nem eu. Esse artigo 406, ele não diz nada. Ele, no final das contas, ele era para definir qual é o juro legal, ele acaba não dizendo nada. Ele acaba dizendo que a taxa vai ficar atrelada a algo que a gente não sabe o que é. Por isso que surge na doutrina uma divergência de qual é esse juro legal em relação ao mútuo, em relação ao empréstimo. Qual é os juros o que quis dizer esse dispositivo 406? E a gente vai ver qual seria essa taxa. Qual seria essa taxa? Há uma divergência doutrinária. Qual seria a taxa aplicável aos juros moratórios?
como eu mencionei, esse dispositivo é bastante infeliz, porque ele, na prática, não ajuda muito, né? Deixando em aberto. E aí tem duas correntes. Tem duas correntes sobre qual é os juros máximos nas relações civis. Eu vou emprestar um dinheiro para Renata, qual é a grana? Qual é os juros que eu posso cobrar? Primeira corrente entende, primeira corrente defende que esses juros relativos ao mútuo federatício devem seguir a taxa Selic. Taxa Selic é uma taxa variável, né? Fixada pelo Banco Central, é uma taxa variável, e a primeira corrente entende que deve se aplicar a taxa Selic sem acumulação com outros índices ou encargos, como as taxas de atualização monetária. Quem defende esse teto máximo de juros baseados na taxa Selic é a jurisprudência do STJ atual, jurisprudência majoritária, inclusive. Emprestei uma grana para a Renata, não disse qual é os juros, qual é o máximo que eu posso cobrar, taxa Selic. Segunda corrente, por sua vez, defende que o artigo 406 do Código Civil está a dizer que deve ser aplicada a taxa prevista no CTN, artigo 161, parágrafo 1º. O que prevê o artigo 161, parágrafo 1º, como taxa de juros? Prevê a taxa de 12% ao ano, ou 1% ao mês. Beleza? Quais são as vantagens dessa segunda corrente? Essa segunda corrente é uma taxa simples de juros, a Selic é uma taxa composta, né? Que envolve juros mais atualização monetária dentro dela mesma. Então, 1% ao mês é uma taxa simples, é uma taxa fixa, a gente já sabe de antemão qual é o valor da taxa, né? Ela não está aí ao sabor do cenário econômico do Brasil, e é uma taxa maior que a Selic. Atualmente, esse atualmente foi quando eu fiz essa apostila, viu? Não sei nem como é que está hoje, se a Selic talvez esteja maior, porque está tudo pipocando no Brasil, mas a corrente que defende que a taxa dos juros federativos deve ser de 1% ao mês é uma corrente que defende, na verdade, uma taxa de juros mais concreta, mais específica, maior segurança para as partes. Mas o STJ, ele vem aplicando, ele defende a aplicação da Selic. Professor, mas espera aí, 1% ao mês? Eu vou pegar um dinheiro no banco, o banco mete uma facada em mim de sei lá, 3% ao mês. Por que o banco está fora dessa regra? Meus amigos, o banco está fora, os bancos estão fora. Essa regra aqui vale para nós, mortais. Quando a gente vai emprestar dinheiro a alguém, é esse o limite máximo que a gente tem. Taxa Selic ou 1% ao mês. Agora, lamentavelmente, né, a súmula 596 do STF determinou que as entidades bancárias não estão sujeitas à lei de usura. Veja só, os bancos, as entidades mais usurárias que existem, não estão sujeitas à lei de usura. Então, o que é a lei de usura? A lei de usura é um decreto-lei antigo, né, de 1933, em vigor até hoje, que a essência da lei de usura é vedar a cobrança de juros abusivos, né? É vedar a cobrança de juros abusivos. Só que os bancos, eles não estão sujeitos à lei de usura por força da súmula 596 do STF. Então, o que aconteceu? Os juros podem cobrar, os bancos podem cobrar os juros que eles quiserem. Atrelada à chamada taxa de mercado. Taxa de mercado. O que é essa taxa de mercado? Aí só Deus sabe qual é essa taxa de mercado. Isso é algo tão etéreo, tão, né? Que quando a gente fala o mercado, a mão invisível do mercado, aí a gente fica ao sabor do que o banco quer. Então, meus amigos, até cuidado para esclarecer uma situação que é comum. Quando você, por exemplo, compra no cartão de crédito, você compra no cartão de crédito,
e você não paga o valor total da fatura, o que você está fazendo para o banco não é uma inadimplência do valor que você não pagou. O que você faz para o banco naquele momento em que você não paga o valor total da fatura do cartão de crédito, para o banco é como se você estivesse pegando emprestado aquela diferença. Então, vamos imaginar que a fatura do seu cartão de crédito veio R$ 2.000 e você só pode pagar R$ 500. Ah, eu vou pagar aqui R$ 500 só. Não tem lá negócio valor mínimo, né? Aí você vai lá na sua inocência e paga o valor mínimo. O que foi que aconteceu? Você acabou de tomar um empréstimo do banco de R$ 1.500. O valor restante que você não pagou, você toma um empréstimo. E este empréstimo de cartão de crédito, os juros são estratosféricos. É algo aí 250, 300% ao ano. É por isso que as pessoas que não pagam o valor total de uma fatura, pagam o valor mínimo. E aí, quando ela vai perceber, a dívida que era 1.500, 2.000, depois de 6 meses está em 10.000. Ela não tem mais como pagar. Por quê? Porque você acabou, naquele momento que você pagou o valor mínimo, você acabou de fazer um empréstimo com juros soltos, juros que não estão sujeitos à lei de usura, juros do mercado. E aqui no Brasil nós temos os juros mais abusivos, talvez, do planeta Terra. Talvez do planeta Terra. Acho que nem a agiota cobra esses juros aí tão abusivo o que se cobra no Brasil em relação a cartão de crédito e cheque especial. Beleza? Agora, e aí como é que fica a pessoa que está se enrolando num pagamento desse, de um cartão de crédito que virou uma bola de neve? O que ela vai fazer? O que ela pode fazer? Ela pode pedir a redução da dívida na justiça? Com certeza. Com certeza. A vítima, né? Que isso é praticamente um golpe. A vítima, ela pode se virar em juízo ao magistrado e pedir a qualquer tempo a redução dessa dívida, com base nas cláusulas gerais da boa-fé objetiva, do abuso de direito e função social do contrato. Beleza? É possível, sim, pedir a readequação, a revisão desse valor que está sendo devido, que é devido, né? Pelo mutuário que pegou o empréstimo e não tem condição de pagar. Então, tá aí a possibilidade de revisão. Também não estão limitados à taxa Selic ou 1% ao mês os financiamentos de crédito rural, comercial e industrial. É o que diz a súmula 93. Então, tá aí. Tá aqui, ó. Súmula 596 talvez seja um dos maiores responsáveis pelos absurdos que existem no Brasil. Como, por exemplo, nesse período que a gente vive de crise econômica, bancos estarem batendo recorde acima de recorde de faturamento. Por quê? Por causa disso aqui. Simples assim. Porque não há limite no Brasil para a cobrança de juros. Associado a outros elementos, né? Que aqui há uma concentração, 5 bancos comandam o mercado, 80% do mercado, então são alguns fatores. Por fim, o artigo 592 trata dos prazos do contrato de mútuo. Qual é o prazo do contrato de mútuo? As partes podem fixar, né? Mas se as partes não fixarem, quais são os prazos? São os prazos previstos no artigo 592. 592. Vamos ver aqui, para a gente finalizar hoje. Artigo 592. Aqui na tela, compartilhar com vocês. Artigo 592. Não
se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será até a próxima colheita. Então, se o mútuo tiver relação, ó, com safra, com colheita, o prazo do empréstimo vai ser até a próxima colheita. Se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, bem como para a semeadura. Ou 30 dias, pelo menos, se for dinheiro. Ó, qual é o prazo mínimo de empréstimo? 30 dias. Então, você pegou grana emprestada com seu amigo e não estabeleceram um prazo para devolver o dinheiro. Qual é o prazo que você tem mínimo para devolver? 30 dias. Então, o mútuo será de 30 dias, pelo menos, se for um mútuo de dinheiro. E o mútuo será, o prazo do mútuo será do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer coisa fungível. Então, meus amigos, está aqui, finalizamos o contrato de mútuo. Tudo isso que a gente vem falando é uma leitura nossa dos dispositivos. Ó. Empréstimo tem a primeira sessão comodato, depois mútuo, e na aula seguinte, na próxima aula, a gente começa a ver prestação de serviço. Tá bom? Galera, um abraço, um beijo. Até a próxima semana. Valeu, professor. Excelente aula. Até amanhã, quem for de Tchau, amanhã. professor. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu.